Queridos acadêmicos do 7º período, saudações a todos, estamos de volta e hoje eu quero fazer uma revisão, atendendo a vários pedidos, quero fazer uma revisão sobre petição inicial. Vocês já tiveram oportunidade de elaborar várias petições iniciais, nós já comentamos, já fizemos as correções, já fizemos a análise, comentários, mas hoje nós vamos fazer uma síntese desses requisitos, como agir para que a sua petição inicial ela esteja o mais próximo do ideal, cumprindo todos os requisitos legais. O que fazer para que a sua petição ela seja de qualidade? E nós temos que pensar em qualidade em dois aspectos. Temos que pensar numa qualidade no sentido argumentativo, já que nós temos o objetivo de convencer para vencer, e temos também que pensar na qualidade no aspecto processual, no aspecto formal, para que a nossa petição ela não seja viciada, ela não tenha nenhuma falha, nenhum equívoco, ela não venha justificar uma ordem judicial para emenda, para aditamento da petição. Então nós temos na lei os requisitos legais. Então, a nossa base referencial normativa é o artigo 319 do Código de Processo Civil, também o artigo 320 traz uma exigência, mas sempre vamos estar atentos a possíveis requisitos estabelecidos especificamente em outros dispositivos quando se tratar de algum procedimento especial. Então, quando a gente vai redigir, por exemplo, a ação de divórcio, tem outros requisitos. Uma ação de reintegração de posse ou outra possessória tem requisitos específicos. Então, o artigo 319 é o comando geral que traz os requisitos básicos para a elaboração da petição inicial. Então, a primeira ordem do dia, cumprir fielmente cada um dos requisitos do 319. Se o comando se encontra expressamente consignado ali, você não pode errar. Você precisa acertar. Então, quais são esses requisitos, essas exigências? Então, o primeiro detalhe diz respeito ao encaminhamento. E o CPC, ele estabelece a necessidade de se encaminhar a petição inicial para o juízo ou tribunal a que é dirigida. Então, nesse aspecto, cumprindo a exigência do inciso 1 do artigo 319 do Código de Processo Civil, você vai indicar o órgão jurisdicional ao qual você encaminha o que você está provocando nessa ação que você está ajuizando. Então, nós temos que observar, no tocante ao encaminhamento, a questão da competência. Será que é competência da Justiça Cível Comum? Será que essa ação pode ser encaminhada para o Juizado Especial Cível? Juizado Especial Federal? É competência da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho? A gente precisa analisar esse aspecto da competência, competência absoluta, competência relativa. Ou seja, vamos analisar a competência em razão da matéria, é cível. Em razão da hierarquia, eu vou encaminhar para a primeira instância ou diretamente ao tribunal. Uma ação rescisória, por exemplo, diretamente no tribunal. Eu tenho que analisar também a competência em razão do território, em razão do valor da causa. Por que eu vou encaminhar a minha petição para a comarca de Belo Horizonte ou do Rio de Janeiro? Por que não para a comarca Y? Por que não para São Paulo? Então eu preciso saber se eu estou cumprindo as regras de competência previstas na legislação processual. Tenho que analisar o aspecto territorial e tenho que analisar também o aspecto do valor da causa. E aí nós vamos observar o valor de alçada, o teto que nós temos nas causas encaminhadas ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ao Juizado Especial Cível, ao Juizado Federal. Então precisamos observar esses aspectos no momento do encaminhamento. E verificar também se você deve ou não já direcionar a sua petição a uma vara específica. Porque normalmente a petição ela vai ser distribuída aleatoriamente, automaticamente para uma das varas competentes. Você vai direcionar para uma vara específica quando
existir alguma razão de ordem técnica, de ordem processual. Há uma conexão da sua nova demanda com uma outra pendente que está tramitando. Aí você vai encaminhar especificamente, ok? O segundo requisito, previsto no artigo 319, é a qualificação das partes, tanto do autor quanto do réu. No tocante à qualificação, é uma das partes mais simples, porque basta você seguir o roteiro do artigo 319, inciso 2, porém você precisa ter cuidado com alguns detalhes. Então, primeiro detalhe, a questão da legitimidade ativa e passiva. Será que eu estou ajuizando a ação em nome da pessoa certa contra a pessoa certa? Quem tem a legitimidade ativa? O suposto titular do direito pretendido. Contra a pessoa que causou o dano ou que vai suportar os efeitos de uma possível decisão que venha reconhecer o direito do autor. Então, temos que analisar a questão da legitimidade. Segundo, temos que analisar também a questão da capacidade. Capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória. Então, será que eu posso ajuizar a ação em nome dessa pessoa? Eu não posso ajuizar a ação em nome do aparelho celular, mas eu posso ajuizar a ação em nome de uma pessoa física, em nome de uma pessoa jurídica, em nome do espólio, em nome do condomínio. Então, essa capacidade ela diz respeito à aptidão para figurar como autor ou como réu no processo. Vou analisar tanto em relação ao autor quanto em relação ao réu. No tocante à questão da capacidade postulatória, então, capacidade de estar em juízo. Às vezes, a própria parte pode ajuizar a ação em nome próprio, em causa própria, né? No juizado especial civil, por exemplo, até o limite de 20 salários, lá na Justiça do Trabalho. Agora, em outras situações, há necessidade da representação por advogado. Por isso que você sempre vai colocar na petição, vem a presença desse juízo através do advogado que essa subscreve conforme instrumento de mandato em anexo. Ou seja, você está afirmando a presença do advogado que tem a capacidade postulatória. Também você precisa estar atento à questão da necessidade da pessoa estar representada ou assistido. Às vezes ela tem capacidade de ser parte, pode estar ali como autor ou como réu, mas não tem capacidade de estar em juízo. Ou seja, ela não tem a capacidade plena para praticar todos os atos da vida civil e ela precisa estar representada ou assistida pelo seu representante legal. E aí você vai colocar também essa informação. Em relação ao autor e em relação ao réu, você precisa mencionar nome completo, estado civil, profissão, a existência ou não de união estável, envolvendo tanto o autor quanto o réu, informar o CPF ou CNPJ, informar o endereço eletrônico e informar também domicílio e residência. Esses são os requisitos, tanto do autor quanto do réu. Do autor, se você é advogado dele, fica mais fácil, você pega todas essas informações com o seu cliente. Se você não souber alguma informação dessa em relação ao réu, aí você vai informar isso e solicitar ao juiz, na parte dos pedidos, que ele diligencie, observando, analisando, buscando essas informações junto aos sistemas disponíveis, a fim de que essas informações elas sejam obtidas. Então, o próprio Código de Processo Civil, nos parágrafos do artigo 319, trazem essa possibilidade. Você não pode ser omisso em relação a alguma dessas exigências de qualificação, ok? Tenha muito cuidado quanto a isso. E aí, nessa parte de qualificação, também você vai fazer referência à ação que você está ajuizando. Não é um requisito obrigatório o nome de uma ação, mas é importante você informar, você especificar, você detalhar, tendo em vista a síntese da pretensão. Então, se a minha pretensão é obter uma sentença condenatória a uma obrigação de pagar, então eu vou nomear a ação considerando esses elementos. Ação de cobrança, ação de indenização, eu vou verificar a nomenclatura que é a mais adequada, que melhor representa a síntese dessa pretensão levada a juízo. Na sequência, passamos para o terceiro requisito da petição, que é a parte de fatos. E logo em seguida nós temos os fundamentos jurídicos. O que são os fatos?
Os fatos, eles representam o acontecimento. Então, é a história contada pelo cliente, é a situação real, concreta, que teve uma consequência jurídica e que gera o interesse processual no ajuizamento dessa ação. Então, você vai fazer o detalhamento, a descrição do fato. Você vai levar o fato a juízo, dar conhecimento ao órgão jurisdicional do que realmente aconteceu, de qual situação material está demandando esse provimento jurisdicional. O que justifica essa provocação do Poder Judiciário? Então você vai descrever o fato, contando aí detalhadamente o acontecimento. O cliente vai apresentar a versão dele, você vai ter esse momento de diálogo, essa entrevista com o cliente, onde ele vai ter a oportunidade de relatar tudo o que aconteceu, e aí você vai transformar todas essas informações tecnicamente naquilo que é o adequado para o seu relato nessa parte de fatos. Logo na sequência, você aponta os fundamentos jurídicos. Então, fundamento jurídico não pode ser confundido com embasamento legal, com fundamento legal. Não é um artigo de lei. Então, o fundamento jurídico é a consequência jurídica do fato, é a repercussão do fato no mundo do direito que justifica todos os pedidos que estão sendo apresentados logo no final da sua petição. Então, a parte de fundamento jurídico é a oportunidade que você tem de convencer o órgão judiciário de que assiste razão ao seu cliente, aquilo que ele alega, considerando o ordenamento jurídico e que ele tem direito a tudo o que ele está pedindo. Por isso que eu sempre digo em sala de aula, chamo sempre a atenção. Você nunca pode colocar um pedido lá na parte final que você não tenha afirmado e demonstrado direito a ele na parte de fundamentos jurídicos. Então você relata a consequência do fato no aspecto material e aponta juridicamente as razões da certeza que você tem, da sua convicção de que seu cliente merece êxito naquela pretensão. Então, por que num acidente de veículo, uma ação de reparação de danos, eu tenho o direito de cobrar 50 mil reais de prejuízo do réu, do causador do dano? Porque a legislação prevê, o direito estabelece que todo aquele que causar o dano é obrigado a reparar. Então, esse é o fundamento jurídico. O dever de indenizar é o fundamento jurídico. Agora, ele pode estar respaldado num dispositivo legal. Aí eu vou citar o artigo 186, 927 do Código Civil ou outros dispositivos. Então, é preciso fazer essa atividade. Você precisa apontar, no seu caso especificamente, qual foi a consequência jurídica e por que o seu cliente tem direito ao pedido X ou Y, ok? Aí você pode citar como fundamento a própria lei, você pode citar a doutrina, jurisprudência, princípios gerais do direito, súmulas dos tribunais, súmulas vinculantes, precedentes, princípios constitucionais. Você pode buscar todo e qualquer fundamento lícito encontrado no ordenamento jurídico que seja capaz de sustentar a sua pretensão. Destacando, gente, na parte final aí da fundamentação, se você tiver interesse em fazer pedido de gratuidade de justiça, é muito importante colocar um tópico quanto ao direito à gratuidade de justiça. E aí você vai destacar qual é a real situação do seu cliente. O cliente merece a gratuidade. E você vai colocar não só porque ele está declarando, tá aí a declaração de hipossuficiência anexo, mas não é só por isso não, porque ele ganha X, tá aí o contra-cheque dele, porque ele tem o gasto X ou Y, porque ele não tem patrimônio, tá aí a declaração de que ele não tem veículos em nome dele, tá aí a certidão negativa do cartório, ou seja, você vai demonstrar que seu cliente realmente merece a gratuidade. E uma outra coisa importante, se você pretender pedir tutela de urgência, crie também um tópico quanto aos requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência. E aí o que você vai dizer? Você vai demonstrar, no seu caso, como está demonstrada
a probabilidade do direito e o risco de dano, que são os dois requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, seja ela de caráter antecipatório ou acautelatório. Então, tenha esse cuidado. Você vai colocar o tópico quanto ao pedido de tutela de urgência ou quanto aos requisitos para o deferimento do pedido. E você pode fazer esse requerimento, inclusive, liminarmente. E aí você vai, então, dizer, olha, no meu caso, no caso específico do meu cliente, né, você vai deixar bem claro que não só existe uma probabilidade do direito genérica, mas que o seu cliente ele se encontra numa situação em que está demonstrada a probabilidade do direito. E existe também o risco de dano a justificar o deferimento desse pedido de tutela de urgência. Então são esses detalhes. Fica a seu critério analisar casuisticamente a viabilidade de mencionar doutrina, de mencionar jurisprudência, de transcrever dispositivos legais. Então, são aspectos que precisam também ser ponderados casuisticamente. Em causas extremamente complexas, é aconselhável, é recomendável. Em causas simples, não há necessidade de mencionar jurisprudência, doutrina ou então dispositivos legais, ok? E a gente passa então para a parte final, a parte dos pedidos, ou seja, onde você vai fazer a síntese, né, daquilo que você realmente pleiteia, a síntese da pretensão levada a juízo. E lembrando que os pedidos, eles vão delimitar a prestação jurisdicional. O juiz ele fica vinculado a analisar apenas aquilo que foi consignado expressamente na parte de pedidos. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande ao analisar aquilo que você realmente vai colocar como pedido. E aí vale uma pesquisa normativa, uma pesquisa jurisprudencial. Qual está sendo o entendimento dos tribunais? O que eles têm concedido normalmente em casos similares ao meu, para que você possa pedir aquilo que é razoável, aquilo que há realmente uma grande probabilidade de ser concedido. Você precisa ter esse cuidado. Até porque, diante de uma discrepância muito grande, na proporção daquilo que você perdeu, ou seja, de sucumbência, você vai ser prejudicado em questão de honorário de sucumbência e o seu cliente também vai ser prejudicado porque ele vai ter que pagar o honorário de sucumbência para o advogado da outra parte. Então tem que ter muito cuidado aí em o que pedir. Mas, normalmente, o que você tem possibilidade de pedir? Então, em primeiro lugar, a gratuidade de justiça. Você vai analisar também a possibilidade de pedir uma prioridade processual, levando em consideração se a pessoa é idosa, se a pessoa tem uma doença grave, está em estado grave, se é um menor em situação de risco, aí vai aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então você vai analisar se essa pessoa merece, de alguma forma, a gratuidade de justiça e a prioridade processual. São dois aspectos aí iniciais. Em sequência, você vai analisar a necessidade de fazer o pedido liminar, e aí você coloca, preferencialmente em destaque, que liminarmente seja concedida a tutela provisória de urgência. Aí você pode colocar de natureza antecipatória ou acautelatória, a fim de que você tem que especificar, você tem que detalhar o que você quer de concreto. Todo pedido ele tem que se apresentar na forma imediata, seja o pedido liminar ou o pedido principal. Então você tem que colocar aí o pedido imediato, que é o pedido da prestação jurisdicional favorável genericamente, e o pedido mediato, que é aquilo de concreto, de mérito, que você está pleiteando no caso concreto para o seu cliente. Então eu tenho que colocar que liminarmente seja concedida a tutela provisória de urgência, a fim de que? Aí você coloca o que você pleiteia e pode também fazer o pedido cominatório, sob pena de multa diária no valor X, quando se tratar de uma obrigação de fazer, desfazer ou entregar. Aí você pode pedir também essa multa diária como pedido cominatório, ok?
Você vai analisar também a necessidade de pedir a intimação do Ministério Público, dependendo da situação, é viável. Você vai analisar a necessidade de pedir uma exibição de documento, que às vezes será necessário no curso da ação, pode também já deixar consignado. Quanto à questão da audiência de conciliação ou mediação, é um requisito também do Código de Processo Civil, e aí você vai verificar o interesse do seu cliente em que ela seja realizada ou não. Se você manifestar pela realização da audiência, aí você pode colocar que seja designada a audiência, aí você vai verificar se você quer audiência de mediação ou de conciliação, e aí você pede. Se você não tiver interesse na realização da audiência, aí você pode colocar só uma observação no final da parte de fundamentos ali, antes dos pedidos, né? Coloca um tópico, né? Quanto à audiência de conciliação ou mediação. Na oportunidade, o autor manifesta o seu desinteresse na realização do ato. Pode colocar dessa maneira. E aí depois você passa para a parte final dos pedidos, apresentando o pedido principal, ou os pedidos principais. Coloca que na presente ação sejam julgados procedentes os pedidos, a fim de que, ou julgados procedentes os seguintes pedidos, 2 pontos. E aí você vai listando que seja o requerido condenado a pagar, a fazer, a desfazer. Aí você vai especificando, detalhando aquilo que você pretende. Então o pedido ele tem que ser determinado, delimitado quanto à qualidade, quantidade. Você precisa detalhar aquilo que você pleiteia. Então essa é a parte do pedido principal. Faça também o pedido de condenação da parte contrária ao ônus da sucumbência, ou seja, as custas processuais e honorários de sucumbência. E por último, você vai também apresentar o valor da causa, que representa uma síntese econômica de tudo aquilo que você pleiteia. Então é a expressão econômica da relação jurídica disputada, né, o valor da causa. Aí você vai levar em consideração os requisitos do artigo 292 do Código de Processo Civil para colocar o seu valor da causa. Não esqueça também, gente, de apontar as provas que você pretende produzir. Então é mais um requisito lá do artigo 319, a indicação dos meios de prova. Na petição inicial, normalmente você aponta genericamente, não abrindo mão de nenhum dos meios de prova. Lembrando que o autor ele vai ter, após a contestação, e ele vai ter a oportunidade de especificar essas provas, e no caso do réu, na própria contestação, ele já pode também especificar. Então você não precisa, na petição inicial, especificar, já detalhando todos os meios. Você pode pugnar genericamente pela produção dessas provas, ok? Então, basicamente, são esses os pedidos principais. É claro que, né, a depender da ação, existem outros pedidos que você precisa também formular, mas, em geral, são esses. E aí, você vai concluir a petição inicial, a parte final, apontando cidade, data e assinatura do advogado. Lembrando que a assinatura, no caso do processo eletrônico, ela já vai ser digital, mas é importante você colocar ali o nome do advogado e também a OAB, ok? Então, essas são as informações para que a gente tenha condição de redigir uma petição inicial apta, adequada, levando em consideração todos os requisitos formais, todos os aspectos para que a sua petição inicial ela seja admitida e ela possa conduzir a um processo de excelência. Então é muito importante que a sua petição inicial seja de qualidade, seja bem fundamentada, ela seja clara, ela seja objetiva, ela seja sucinta, a fim de demonstrar tudo aquilo que realmente aconteceu, as consequências jurídicas e permitir que o juiz ele possa analisar todos esses pedidos e conceder aquilo que é de direito. Assim, você estará contribuindo significativamente para que seu cliente ele fique satisfeito, para que você tenha esse resultado favorável e principalmente para que tanto você como advogado, quanto o Poder Judiciário, eles possam permitir que aconteça realmente, no caso concreto, a justiça. Grande abraço, continuem firmes